Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista. Introdução. A sociedade é mais do que uma reunião de indivíduos. É uma reunião de indivíduos entre os quais existem certas relações definidas e mais ou menos estáveis. A forma da sociedade é determinada pelo caráter e forma dessas relações. As ciências sociais compreendem todos os ramos do conhecimento que tenham como objetivo o estudo e a compreensão dessas relações e suas modificações no curso do tempo. Tudo isso, dirão os leitores, é óbvio ao ponto de ser banal, e assim é, na verdade. Mas é conveniente lembrar também que as coisas mais óbvias são frequentemente as mais importantes. Os que negligenciam o óbvio o fazem correndo um risco. Tomemos como exemplo o caso da moderna ciência da economia. A economia, todos o sabem, é uma ciência social. Basta consultar um catálogo universitário para nos convencermos disso. Seus temas são tomados ao campo da produção e distribuição de mercadorias e serviços de que as pessoas necessitam e desejam. Partindo dessas duas premissas, parecerá legítimo concluir que a economia estuda as relações sociais, interpessoais da produção e distribuição. Quais essas relações, como se modificam, seu lugar no conjunto das relações sociais, são os objetos de que se ocupa. Mas verão os economistas a questão sob tal prisma? Examinemos rapidamente o trabalho do professor Lionel Robbins, The Nature of Significance of Economic Science, para nos esclarecermos. O livro do professor Robbins não é escolhido como um exemplo extremo, mas apenas como um resumo adequado de opiniões amplamente difundidas entre os economistas modernos. Considera o professor Robbins a economia como uma ciência social, no sentido de que se ocupa primordialmente com as relações entre pessoas? Abre aspas. A definição de economia que provavelmente reunirá maiores adeptos é a que relaciona com o estudo das causas do bem-estar material. Fecha aspas. Diz-nos ele. Não se trata certamente de uma definição muito promissora, pois sugere todos os gêneros de ciências naturais e aplicadas, que o economista dificilmente poderia dominar. Podemos, portanto, regozijarmos-nos pelo fato de que o professor Robbins se decide a rejeitar tal definição. Para chegar à essência da questão, ele passa em seguida a examinar, abre aspas, o caso do homem isolado que divide seu tempo entre a produção da renda real e o gozo do lazer, fecha aspas. Eis o nosso bom amigo Robinson Crusoe, e o professor Robbins considera muito instrutivo o seu comportamento. Sem voltar ao continente, o professor Robbins elabora uma definição de economia, abre aspas. Economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios insuficientes que têm usos alternativos, fecha aspas. Isso não se assemelha muito à definição de uma ciência de relações sociais. Parece ser, antes, a definição de uma ciência do comportamento humano em geral. Não nos surpreendemos, portanto, ao verificar que essa ciência produz resultados geralmente relevantes a todas as formas de sociedade, ou seja, sobre as mais diferentes condições quanto ao tipo de relações existentes entre os membros da sociedade. Abre aspas, as generalizações da teoria do valor, segundo o professor Robbins, são aplicáveis tanto ao comportamento do homem isolado e à autoridade executiva de uma sociedade comunista, como ao comportamento do homem numa economia de troca. Fecha aspas, página 19. O mesmo se poderia dizer, sem dúvida, das generalizações da fisiologia.
O professor Robbins não chega ao ponto de afirmar que a economia não é uma ciência social, mas tem evidente desprezo pela opinião em si. Se tomarmos o ponto de vista dos economistas clássicos, diz ele, abre aspas, seria possível considerar o assunto da economia como algo social e coletivo, fecha aspas. Com a compreensão mais recente da importância da escolha individual, porém, abre aspas, essa interpretação se torna cada vez menos adequada, fecha aspas. Além disso, diz-nos ele que ao invés de estudar a produção conjunta da sociedade e sua divisão, ou seja, o resultado das relações sociais de produção, abre aspas, consideramos o sistema econômico como uma série de relações interdependentes, mas conceitualmente distintas entre homens e bens econômicos, fecha aspas. Em outras palavras, o sistema econômico não é analisado primordialmente em termos de relações entre homens e homens, relações sociais, mas em termos de relações entre homens e coisas. Seria um erro concluir que o economista moderno não se ocupa absolutamente das relações sociais da produção. Pelo contrário, ele está continuamente empenhado em pesquisas que têm, evidentemente, um caráter social. Ele talvez assinale essas pesquisas como prova de que as acusações que lhe são feitas sobre tal alegação não têm fundamento. Isso, porém, não representa o ponto essencial que estamos tentando expressar. É evidentemente certo que na aplicação ou utilização do aparato conceitual da teoria econômica, as relações sociais são inevitavelmente encontradas e devem participar da discussão. O ponto que desejamos acentuar é que esse aparato conceitual se destina a ser construído de modo a transcender qualquer conjunto particular de relações sociais. Consequentemente, este só participa do quadro incidentalmente e no nível da aplicação prática. Dizemos incidentalmente porque não necessita absolutamente participar. O fato de que se supunha ser a teoria econômica igualmente aplicável a Robinson Crusoe e aos vários tipos de economia social comprova isso. Dando outra formulação à questão, a teorização da economia é primordialmente um processo de construir e interrelacionar conceitos dos quais todo o conteúdo social tenha sido eliminado. Na aplicação prática, o elemento social pode ser, e habitualmente é, pois Robinson Crusoe é extremamente útil e interessante nas fases preliminares da teorização, introduzindo por meio de uma suposição ad hoc, especificando o campo de aplicação. Vamos tentar tornar claro o que pretendemos dizer, examinando o conceito de salário, que é parte de todas as teorias econômicas modernas. O termo é tomado à linguagem comum diária, na qual significa as somas de dinheiro pagas em determinados intervalos curtos por um empregador a trabalhadores contratados. A teoria econômica, porém, esvaziou essa expressão do seu conteúdo social, redefinindo-a para significar o produto, expresso em valor ou em termos físicos, atribuível à atividade humana empenhada no processo produtivo em geral. Assim, Robinson Crusoe, o artesão que trabalha por conta própria, e o pequeno camponês proprietário, bem como o trabalhador de fábrica, todos ganham salários nesse sentido, embora na linguagem comum somente o último seja adequadamente considerado como receptor de salário. Em outras palavras, salário torna-se uma categoria universal da vida econômica. A luta para superar a escassez, ao invés de uma categoria relevante a uma determinada forma histórica de sociedade. Ao investigar o atual sistema econômico, os economistas introduzem, explícita ou implicitamente, suposições institucionais e sociais necessárias
para que o salário tome a forma de pagamento em dinheiro feito pelos empregadores a trabalhadores contratados. O que está por trás dessa forma, porém, é derivado dos teoremas de produtividade, que em si são inteiramente destituídos de conteúdo social. Partindo desse ponto de vista, é fácil e natural tratar o salário como realmente ou em essência a produtividade marginal do trabalhador expressa pelo pagamento prático do salário como incidental e em si mesmo sem significado particular. É assim que o professor Robbins afirma que, abre aspas, a relação de troca, neste caso entre empregador e trabalhador, é um incidente técnico subsidiário ao principal fato da escassez. Fecha aspas. O assunto não termina, porém, aí. Uma vez adotado o ponto de vista acima, é extraordinariamente difícil, mesmo para os mais cautelosos, evitar o hábito de considerar o salário da produtividade como, de certa forma, o salário adequado, ou seja, o que o trabalhador receberia numa ordem econômica equilibrada e justa. Não nos referimos às justificativas do atual sistema econômico que os velhos economistas tinham o costume de apresentar em termos da teoria da produtividade. Eram evidentes e óbvias demais e há muito saíram de moda. Estamos nos referindo a uma utilização muito mais sutil da teoria da produtividade como padrão de conveniência pelos críticos do status quo. Tanto o professor Pigot como Miss Robson, por exemplo, afirmam que o trabalhador é explorado quando recebe de salário menos do que o valor do produto físico marginal de seu trabalho. Dessa forma, o atual sistema econômico é criticado à medida que deixa de se conformar a um modelo construído à base de conceitos totalmente destituídos de conteúdo social. Algo que tem de surpreendente semelhança com a maneira de julgar a sociedade pela lei natural peculiar ao século XVIII, é assim introduzido pela porta dos fundos por aqueles que cuidadosamente evitariam trazê-lo abertamente pela porta da frente. Seria possível fazer uma análise desse tipo e chegar a resultados muito semelhantes se nos dispuséssemos a examinar outros conceitos centrais da teoria econômica, como renda, juros, lucros, capital, etc. Mas a questão já nos parece bastante clara. Em cada caso, os conceitos são tomados à linguagem cotidiana. O conteúdo social é eliminado e as categorias universais resultantes são aplicadas indiferentemente a todas as formas de sistemas econômicos. Estes são, então, considerados como diferentes entre si, principalmente em questões de forma sem importância, no que interessa ao economista. E pode ainda ocorrer que, como já vimos, sejam considerados não em termos sociais, mas em referência a modelos abstratos, considerados como de principal importância lógica. Parece evidente que, dessa forma, o economista evita a exploração sistemática dessas relações sociais que são de tal modo universalmente consideradas de relevância para os problemas econômicos que estão profundamente enraizadas no linguajar diário do mundo comercial. E é ainda mais evidente que o ponto de vista básico adotado pela economia moderna a torna inadequada para a tarefa mais importante de lançar luz sobre o papel do elemento econômico na completa totalidade de relações entre homem e homem que constitui o que chamamos de sociedade. Parece razoável supor que o estado de coisas rapidamente resumido nos parágrafos precedentes tem algo a ver com o que podemos classificar adequadamente de sentimento generalizado de descontentamento com os economistas e sua obra. Assim,
parece que o processo mais proveitoso seria realizar uma detalhada investigação dos princípios e crenças centrais da economia moderna, do ponto de vista de suas deficiências, como uma verdadeira ciência social das relações humanas. A análise crítica desse tipo é, porém, na melhor das hipóteses, uma tarefa ingrata, estando sujeita à acusação justificável de fracasso por não oferecer nada de construtivo no lugar daquilo que rejeita. Decidimos, por isso, abandonar o terreno da doutrina recebida, convencidos que estamos de que há razões de insatisfação ali, e explorar outra abordagem do estudo dos problemas econômicos, ou seja, a interpretação ligada ao nome de Karl Marx. No decorrer deste livro, portanto, vamos nos ocupar amplamente da economia marxista. Não se deve entender, por isso, que pretendemos revelar, abre aspas, o que Marx realmente pensava, fecha aspas. Fazemos a suposição simplificadora, embora talvez não óbvia, de que ele quis dizer o que disse, e nos propomos a tarefa mais modesta de descobrir o que podemos aprender com Marx.